Aí, turma, beleza? Ó, vamos voltar com uns assuntos assim, um pouco menos polêmicos, tá? Que é sobre... Me perguntaram, tá? Posicionamento de bombas. O pessoal me perguntou aí, tem uma turma falando: não, Sasha, como é que eu faço que eu posiciono bomba e que eu tenho muita dúvida e tal? Eu disse, olha, tá, eu tentei entender a dúvida da turma. Eu tô com dificuldade de entender a dúvida de vocês. Vocês têm que me ajudar a te ajudar vocês, tá bom? Então eu vou tentar falar aqui o que eu acho que é o problema de vocês, tá bom? Vocês me corrijam, falam assim: não, Sasha, não tem nada a ver, não é isso que eu quero saber, não, eu quero saber isso. Ok, a gente faz outro, tá? Mas por enquanto eu vou tentar mostrar o que eu acho que é relevante sobre posicionamento de bombas. Então, primeiro ponto que a gente tem que lembrar: a posição de uma bomba, ela depende de alguns aspectos importantes. O primeiro deles é a arquitetura industrial. Existe toda uma lógica de arquitetura industrial para passagem, para inclusive manutenção, tá? Então tem que passar, por exemplo, empilhadeira, tem que ter em cima lá um lugar para ter uma talha para puxar o motor, a bomba, tem que ter espaço para você conseguir montar, desmontar para manutenção, para poder tirar, para poder trocar e tal. Esse tipo de arranjo eu não vou me intrometer, eu não vou me atrever a entrar nisso. Porque a localização disso depende de uma quantidade enorme de variáveis que arquitetos, engenheiros mecânicos são muito mais adequados e muito mais qualificados para fazer isso do que eu, né? Existe também o arranjo de tubulação. Às vezes, gente, você está num lugar que está entupido de tubo para tudo quanto é lado e você não tem mais onde enfiar tubo para você colocar a bomba. Às vezes você tem que colocar numa bomba onde dá, tá? Apesar de que isso não é bom, mas às vezes você tem que colocar uma bomba onde, ó, é aqui que dá e se vira, entendeu? Então tem também a questão de arranjo de tubulação, que eu também não vou entrar, porque também tem dilatação nisso, existe um processo de dilatação, existe também processo de vibração. Essas de vibração e dilatação eu posso fazer alguma coisinha, mas existem esses aspectos. Então esses dois aspectos de tubulação, arranjo de tubulação e arquitetura industrial, eu não vou entrar nisso. Isso aí eu acho que é melhor vocês procurarem uma turma que trabalha com isso, que eu não trabalho com isso. E eu não vou me atrever porque eu vou falar besteira para vocês, tá? Mas eu vou falar, o que eu posso falar é sobre posicionamento, sobre o ponto de vista de processo. O que significa sobre o ponto de vista de processo, ponto de vista de operação? Significa o que você pode fazer para posicionar uma bomba que vai fazer com que ela funcione da melhor maneira possível. Ou que ela funcione, ponto. Porque tem lugar que nem funcionar ela funciona, dependendo de como é que você colocar, tá? Então vou colocar alguns aspectos. Eu vou colocar um exemplo real que eu estou trabalhando hoje. Eu estou com um problema com essa bomba hoje, tá? Eu tenho aqui um tanque, tá bom? Eu não vou colocar o equipamento e tal, porque, enfim, não me importa e é um problema recente, então não posso ficar falando para vocês detalhes. E aí é o seguinte, esse tanque, por uma condição divina qualquer, ele pode ficar, uma elevação dele pode ficar assim por volta de uns 50 centímetros do chão no máximo, tá? E um dito cujo, em algum momento do universo, eu estou colocando visual mesmo, tá? Colocou uma bomba centrífuga aqui, tá bom? E ela puxa mais ou menos um metro, uma tubulação, puxa aqui, desce, e não pode, o tanque acaba aqui, tá? Então, para não dar dúvida, eu vou tirar, o tanque acaba aqui, tá bom? É como se fosse uma piscininha de criança, tá bom? Puxa aqui. Isso é uma coisa que não se deve fazer. Aí o processo aqui, ela sobe aqui, depois ela entra no pipe rack. Não sei se você sabe o que é o pipe rack, eu vou explicar para vocês agora também. Tem uma válvula aqui. Ela entra o pipe rack é uma estrutura sustentada onde vai mantendo todas as tubulações de água, de ar, de tudo que você pode imaginar, que vai seguindo para a planta, ou seja lá onde for. Então a bomba ela tem uma sucção. Existe um aspecto que chama NPSH, tá? Que é um cálculo que você faz da bomba, tá? E que você vê a sucção mínima que ela precisa, a pressão mínima que ela precisa para ela não cavitar. Cavitar é ela gerar gás dentro dela mesma pelo processo da bomba de rodar. Tá bom? Então, vamos supor que ele calculou e que essa bomba está adequada para esse sistema. O problema é o seguinte, olha os problemas que podem acontecer. Esse nível começou a baixar
e chegou mais ou menos na beiradinha aqui da tubulação. Entrou ar na bomba, a bomba parou. Podia estar tudo calculado, mas entrou ar na bomba, a bomba parou. Acabou, parou na hora. Ela não funciona mais nada. Vamos supor que o NPCH que você calculou esteja assim na tampa da beirada, que é bem provável que esteja acontecendo aqui. Se você está na tampa do cálculo assim, ó, eu preciso de 8 e eu tenho 8. O que vai acontecer? Vamos supor que você está com o mesmo nível aqui. Quando a bomba liga, ela puxa, mas quando ela liga, ela tem uma aceleração. Então, esse NPCH, né, esse cálculo para ver se não vai cavitar, é só quando ela está em velocidade constante. Nesse processo de ligar ela cavita. E ela não entra. E não liga de jeito nenhum. Então, para poder ligar, por exemplo, essa bomba, o que você tem que fazer? Olha que coisa mais desagradável. Você vai, fecha essa válvula, abre aqui um dreninho que tem aqui, ó. Liga a bomba, vai jogando água, ela vai jogar água para tudo quanto é lado. Aí você vai abrindo essa válvula devagarinho. Aí ela vai. E aí ela mantém, realmente ela mantém. Aí você fala assim, nossa Sasha, mas que coisa horrível. Que coisa horrível. Isso é um problema de posicionamento. Um problema de posicionamento de bomba sob o ponto de vista de processo. Por quê? Como é que eu resolvo isso? Vou apagar aqui porque já está meio bagunçado. Como é que eu resolvo isso? Tem várias formas de resolver isso. Primeiro problema para você resolver. Coloca lá o tanque, tá? Né? Você sabe que o tanque não vai ter uma altura maior do que essa. E ele está no nível, né? Aqui, vamos supor que aqui seja o nível da terra, né? Porque né, as coisas têm que ficar no chão, né? Você pode fazer o quê? Cavar um buraco aqui. E colocar a bomba aqui. E você põe a sucção o mais baixo possível. Para você não pegar ar. Acabou o problema. Coisa de 1 metro, gente. Se precisar de 1 metro, pode ser 50 centímetros, que é diferente. Já tem 50, mas 50 você já tem um alívio para a bomba. A bomba ela já consegue puxar sem grandes problemas. Solução 1. Solução 2. Levanta esse cara. É um tanque. Ele já tem um tanque. Já é um tanque. Tem um cadinho de água só. Não é uma sustentação nele de 50 centímetros. Não é tão ruim assim, vai. Não é tão ruim assim. Se você não quer cavar um buraco, pode fazer isso também. Outra opção. Bota a bomba aqui dentro. Que isso, acho, o motor não pode ficar aqui dentro. Não, gente, pode. Tem vários tipos de bomba. Existem bombas que realmente você não pode jogar dentro da água. Mas existe bomba sapo que você pode colocar aqui dentro. Existe, por exemplo, uma bomba vertical, né? Porque essas aqui são todas horizontais, né? Tem uma bomba vertical que o motor fica lá em cima, ela vem aqui, ó, vem com o eixo dela cá, e a bomba fica lá embaixo. Você resolve o seu problema. Ou seja, tem várias possíveis soluções. As mais prováveis são essas. Ou cava um buraco ou sobe um pouquinho outro. Ou seja, posicionamento de bomba sob o ponto de vista de processo. Isso é uma coisa que você tem que considerar muito. Principalmente quando você tem um líquido que é um nível tão baixo assim. Ou então quando essa pressão é muito baixa. Quando o sistema é pressurizado, aí realmente não tem problema. Outra coisa de posicionamento que eu vejo que é muito comum. Então esse aqui, ok, né? São os headers. Headers são tubulações onde se surgem, né? A partir delas se surgem outras tubulações. Ela é mais ou menos assim. Tem um header aqui, tá? Ele geralmente é flangeado dos dois lados. E aqui, por exemplo, tem alimentações, né? Outras tubulações que vão conectadas a algumas alimentações, ou seja lá o que for, tá? O que acontece? O pessoal faz um header assim e coloca, por exemplo, as bombas aqui, né? Eu vou colocar... Eu tô visão de cima, tá, gente? Porque não tem outro jeito. Visão de cima. Imagina que isso aqui é a visão de cima. Pronto. Ok? Aí o que acontece? Vamos supor que você tem uma configuração dessas. Sejam 3 bombas. Aí o cara, o dito cujo, com uma inteligência assim de um asno, alimenta nesse ponto aqui. Deixa eu tirar essa setinha. A alimentação da tubulação é aqui. Ele alimenta nesse ponto.
Isso é uma estupidez sob o ponto de vista de processo. Claro, às vezes não tem outro jeito. Às vezes o cara falou assim, olha, não cabe aqui, eu não consigo passar, eu vou ter que dar uma volta para a planta inteira para chegar do outro lado. Ok. Nesses pontos a gente fala, bom, é o que deu. Mas, sob o ponto de vista prático, se você colocar uma alimentação daqui, a pressão aqui vai caindo. Porque você imagina, essa bomba aqui está funcionando, ela vai puxar parte da vazão daqui. Vai diminuir a pressão aqui, vai diminuir a vazão. E você pode ter problema de cavitação nessas duas bombas aqui. Então, gente, faz assim em vez de puxar por aqui, faz por aqui, ó, porque aí divide, se elas duas funcionarem ao mesmo tempo, claro, divide, você tem a divisão de vazão e você tem o desgaste das bombas igual, e claro, se você projetar bem, ela vai ter um desgaste mínimo, né, se as bombas estiverem bem projetadas. Então, tá vendo? Isso é um bom senso sobre o ponto de vista de como alimentar as coisas. Claro, que nem eu falei, a arquitetura industrial pode impedir você de fazer isso, porque não cabe. Ou a física do lugar, porque ele tem um acesso difícil, você precisa passar uma empilhadeira aqui, enfim, vai saber o que pode acontecer, não vai deixar você... Aí nesses casos, você pode até tentar... Pode ser que você tenha que fazer uma configuração ruim para a bomba e ter uma condição de operação dela um pouco pior, né? Mas sempre tente fazer isso, sempre tente fazer com que as coisas sejam mais simétricas e equalizadas o possível num planejamento de distribuição e localização de bombas, tá? Óbvio. Também, com todos os acidentes, é a mesma coisa, né? Se você for colocar um acidente aqui, tenta manter o mesmo acidente aqui também. Porque se você for fazer um cálculo, você faz o cálculo da mesma maneira. Às vezes você põe um acidente aqui, ó, você põe uma curva aqui e não põe uma curva aqui, você vai dar um desbalanço aqui. Tá bom? Você pode dar um desbalanço, ou com a curva, uma válvula, enfim. Tente sempre manter a simetria entre as bombas para você não ter desgastes diferentes e você ter que fazer contas diferentes para poder calcular as bombas de maneira diferente. Porque uma pode cavitar e a outra não, para o mesmo header, você imagina que situação. Então, sempre tenha isso em mente, tá bom? O mesmo header e para a mesma bomba. E para a mesma bomba. Isso aí. Entenderam, gente? Assim, esses são os problemas de processo que eu consegui imaginar, tá? Esses aqui, para pressurizado, eu estou considerando aqui a pressão é alta, tá? Né? Se for baixa, aí entra naquela questão do NPSH que eu falei, enfim. Mas e para aqueles de sucção, que você, dependendo se tiver ou se tiver uma questão que pouca elevação, aí como você resolve o problema com pouca elevação, tá? Então, essas são uma das considerações. Bom, se vocês tiverem mais considerações, Sasha, como é que eu faço para evitar dela vibrar? Bom, aí vibrar eu já entro num assunto que eu não domino muito. Tá? Vibração de bomba é um assunto que é um papo muito louco que um engenheiro mecânico sabe mais do que eu. Eu sei de processo, eu sei de cavitação, eu sei disso. Se vocês tiverem dúvida e querem saber sobre como posicionar a bomba sobre esse ponto de vista, pode me perguntar, que eu faço mais uma aula aqui, não tem problema não. Isso aí pra mim é ótimo, beleza? Espero que eu tenha tirado as dúvidas.